Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no canto. De antemão já peço, aperta aí no gostei, aperta no hypar do lado dos comentários, aperta no inscrever-se, seu apoio é fundamental, você ajuda demais o Canto Rubro Negro, fazendo tudo isso de graça. Aqui eu vou trazer atualizações do mercado da bola, um trecho da entrevista que eu fiz com o Ricardo Amadeu, dele falando a respeito, obviamente, do jogo, da copinha, vou trazer também um trecho da fala de Éder Miranda, que é o responsável, o diretor do Sou Mais Vitória, falando sobre o que ele acredita que influenciou na queda dos sócios, além de, evidentemente, o futebol do Vitória. A gente tinha 45 mil praticamente, esse número caiu, e também muitas atualizações. Então acredito que você vai gostar deste vídeo. E a partir de hoje, meus amigos, nós temos uma novidade. A partir de hoje, você que quer apoiar o Canto Rubro Negro, saiba que todo Live Pix será revertido para manter os custos do canal. A gente já havia falando aqui que a gente teve um baque no final do ano passado, a gente só esteve no Allianz Parque, por exemplo, por conta da vaquinha de vocês, a gente só esteve em Bragança por conta da vaquinha de vocês e por conta do apoio da Hidrosystem, que é uma parceira também aqui do Canto Rubro Negro, e a gente ainda segue se organizando. Você que assiste aos vídeos diários, se você acredita que pode contribuir, mande o Live Pix, a gente vai ter uma meta diária, como eu falei, para manter os custos de operação do canal. Essa meta diária de R$200 é até o fim do mês, dia 31, e depois, a partir de 1º de fevereiro, a gente zera e continua trazendo as outras metas. É importante ressaltar, claro, lógico, evidente, que a gente precisa pagar conta e que a gente precisa manter a qualidade do trabalho. Então, se você acha que tem como contribuir, mande seu Live Pix, porque a gente vai colocar na live, tá? A gente não vai deixar passar. E durante as lives também, você que gosta de mandar o Live Pix na resenha ou realmente tirando alguma dúvida interessante, saiba que o Live Pix a partir de hoje será para contribuir com os custos operacionais do canal da empresa Canto Rubro Negro. E claro, eu sei que eu sempre posso contar com vocês, tá? E caso a gente consiga passar, vamos assim dizer, né, da meta, enfim, vai que num dia a gente consegue 300, no outro a gente consegue 400, esse valor será destinado para projetos extras do Canto Rubro Negro. Enfim, o Live Pix é oficialmente agora, além da parte do clube de membros, quem é membro já ajuda demais, quem manda superchat já ajuda demais, mas agora eu estou dando uma finalidade para o Live Pix, e a primeira meta, a meta diária na verdade, é de R$200. Me perdoem, falei demais, né? Vamos começar com um trecho de Ricardo Amadeu falando sobre como foi o vestiário no jogo da Copinha, antes e depois, como foi a preparação, e principalmente, recomendo muito que você assista a entrevista completa aqui no canto. Muita gente não pôde assistir a live, recomendo demais, vai valer a pena. Confira o trecho, um dos trechos, né? Na verdade, um trecho da entrevista completa de Ricardo Amadeu, gerente de futebol de base do Vitória, aqui no Canto Rubro Negro. Léo, eu vou só fazer uma aspas aqui antes pro jogo do Capivariano, né? Que foi a estreia do nosso Sim, na Copa São Paulo. Que com 35 minutos do primeiro tempo, a gente perde um jogador expulso, né? Toma 1 a verdade. 0, empata o jogo, né? Empata o jogo com 1 do segundo tempo. Com 7, a gente perde o segundo jogador expulso, né? Então a gente joga o segundo tempo todo com 2 a menos. E mesmo assim a gente busca o empate, né? Então, assim, esse grupo, desde a primeira rodada, ele se provou, né, ser um grupo de atletas corajosos, né? E era o que a gente vinha batendo na preparação. Quando a gente fez a preparação da Copa São Paulo, a gente fez 4 amistosos. Um contra um time de ex-atletas, né? Depois a gente fez contra o Five, depois a gente fez contra o Atlético de Alagoinhas, depois contra o Jequié, né? E jogos contra equipes profissionais. E contra o Galícia, me perdoe, a gente fez 3 contra equipes profissionais. E, salvo engano, o Galícia, que a gente entrou com a equipe reserva, que foi a equipe que jogou contra o Fluminense de Flamengo de Guarulhos, a gente ganhou do Atlético de Alagoinhas, a gente ganhou do Jequié, né? Fazendo jogos contra equipes profissionais, né? E competindo no mais alto nível. E por que eu falo isso? Porque na nossa preparação, esse reforço positivo ali, a comissão vinha batendo bastante com os meninos com relação a essa mentalidade vencedora, né? De fato, entender o que a gente está propondo para eles, né? De ter que jogar, de ser corajoso, né? De olhar para o adversário e não ter medo hora nenhuma, de fazer o que a gente estava se propondo a fazer durante as sessões de treinamento e os jogos. Então, esses meninos, eles vieram para a Copa São Paulo sabendo do que eles poderiam entregar, né? Se não na parte técnica em algum momento, se não na parte tática, mas no comprometimento, na identidade, na garra, na superação, enfim. E aí o jogo contra o Palmeiras é um jogo que de fato mobiliza
né? O fator emocional ali ele é intrínseco, né? Você jogar no estádio cheio contra hoje a maior base do Brasil, uma base que é a atual campeã brasileira, né? Tudo isso faz com que o jogador sinta prazer em estar. Né? Eu entendo que a gente fez ali um primeiro tempo razoável. Não considero o nosso primeiro tempo um primeiro tempo bom. Acho que a gente ainda se assustou um pouquinho ali, né? Porque tomou o gol muito cedo. E aí acaba que se assusta, mas aí a gente consegue ajustar no intervalo. E taticamente também a comissão teve um papel para mim determinante, né? Na mudança de estratégia, na mudança tática ali. Né? A gente sai de uma linha de 5, vai para uma linha de 4, mas e aí alguns gatilhos ali de empurrar os caras para o centro do jogo, onde estava mais povoado. Então algumas coisas que a gente se propôs a fazer ali dentro do jogo que dificultaram muito o jogo do Palmeiras e fizeram a gente acreditar, né, que tinha uma equipe ali que poderia vencer o Palmeiras. Então a gente começa um segundo tempo muito bem no jogo. A gente vira o jogo ali, toma um gol de desatenção, né? Em alguns momentos aí é o que eu te falo, que essa maturidade de jogo ela vem com o tempo e com jogar jogos desse nível. Né? A gente faz o terceiro gol e toma novamente um gol besta, que se a gente segura 3, 4 minutos ali, talvez o Palmeiras entrasse em desespero. E no pênalti ali, Léo, entra o fator emocional, entram diversas situações ali, para você ter noção, os nossos melhores batedores perderam os pênaltis, pô. Né? O Cauã Vitor é o nosso melhor batedor e perdeu o pênalti. Então, são coisas que acontecem no futebol, mas que os meninos precisam passar por isso. A conversa após ali foi no sentido de parabenizar eles, né? De dizer a eles, Léo, que era aquilo ali que a gente esperava, né? Do Vitória. Né? Que independente do ganhar ou perder, a gente estava orgulhoso pelo que eles representaram. Que a gente tinha certeza que a torcida do Vitória, as pessoas que trabalhavam no clube, estavam orgulhosas pela entrega, né? Pelo que eles se comprometeram a fazer. Que uma das minhas maiores frustrações no futebol era quando a gente perdia sem dar o nosso melhor. E que a gente deu o nosso melhor e mesmo assim perdeu. Então eu estava feliz. Estava chateado porque a gente perdeu, mas eu estava feliz com a postura deles. E eu acho que esse foi o discurso da comissão, né? João Paulo entra no nosso vestiário para parabenizar os meninos, para parabenizar a postura da comissão técnica. E tem uma frase que me marcou muito, que ele fala, né? Vocês foram talvez um dos poucos times que tiveram coragem de jogar contra o Palmeiras. E jogar, que ele está falando, é de se expor, né? De se expor, de se propor a fazer o que a gente foi fazer. Então, sem ter medo, sem temer o Palmeiras, né? Então, em linhas gerais, eu acho que todo mundo de staff e comissão se sente orgulhoso pela partida que os meninos fizeram, né? Mas deixando claro para eles que é um jogo, né? Que é um jogo. E que a gente vai ter 19 jogos desse nível esse ano no Campeonato Brasileiro de Série A Sub-20, que a gente precisa estar preparado para isso, né? Que a gente precisa ser um grupo resiliente e comprometido. Para que não seja um ponto fora da curva, né? Para que seja constante. Entendeu? Você entende, Léo? Então, assim, quando eu falo para o torcedor que a gente não tem que se ater ao que aconteceu enquanto arbitragem, é justamente sobre isso. É sobre a gente valorizar a postura, sobre a gente não se aparar numa muleta, né, para frente de a gente poderia ter ganho do Palmeiras, mas o árbitro comprometeu o jogo. É de que a gente tem que continuar fazendo isso que a gente fez aqui no jogo contra o Palmeiras. Não ser justamente o que você falou, um ponto fora da curva. Que isso tem que ser uma coisa constante pra gente. Né? Que a gente vai ter 19 enfrentamentos desse nível e que a gente precisa estar de fato preparado para eles. Então, são pontos que nos chamaram bastante atenção. Pô, o vestiário, os moleques estavam desolados, a comissão estava desolada, meu treinador chorou. Porque todo mundo sente a perda. Eu fiquei extremamente frustrado de não passar de fase. Mas a gente precisa ser racional e entender e valorizar o que foi feito. Né? E a partir disso aqui, Léo, a gente continuar fazendo, continuar crescendo, né? Passar uma mensagem positiva para esses meninos e não ficar procurando um culpado para aquilo ali ter acontecido. A gente sabe que teve o erro da arbitragem, que a gente fica chateado com aquilo ali, mas que vão ter outros erros de arbitragem a nosso favor, contra a gente, e que a gente precisa estar pronto e preparado para isso aí. Então, essa era a mensagem que a gente queria passar para os meninos, né?
Digo e repito, eu particularmente gostei muito da entrevista e recomendo que você assista. Além dele, Éder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória, falou sobre um motivo, melhor, dois motivos, duas situações que ocorreram que ele acredita que foram determinantes para que a gente tivesse uma queda do número de sócios, saindo inclusive da casa dos 40 mil. Vamos colocar aqui a fala de Éder agora na tela 1, 2, 3 e play. O que é que impactou para o Vitória ter a queda dos sócios? O Vitória chegou a bater 40 mil sócios. Foram 2 episódios que o torcedor vai se lembrar. A gente faz uma diferenciação nas carteirinhas, muda o layout da carteirinha feminina. Por quê? Como o plano feminino é 70% do plano masculino, tinha muita gente fazendo plano feminino para alguém que tivesse direito e pegava o cartão da pessoa e usava. Como os cartões eram todos iguais, passava e não tinha como fazer esse controle na catraca no dia do jogo. Então, quando a gente faz essa mudança, foi uma chuva de reclamação, mas, sim, teve uma chuva de reclamação só porque mudou a cor do cartão? Não, porque tinha gente, talvez, aí, parte de algumas pessoas, obviamente não todo mundo, mas assim, parte que fazia isso. E o outro movimento que foi feito, e esse, o Vitória, no seu pioneirismo ali, de mudanças que foram obrigatórias, inclui o reconhecimento facial, implanta o reconhecimento facial no Barradão, e o facial acabou, e aqui o torcedor, não preciso ter minhas palavras hoje, assim, quem emprestava e alugava sócio, parou de fazer. Então, Léo, se eu tinha um plano que eu emprestava para alguém, ou eu comercializava o meu plano, e a gente via nas redes sociais, aluga o sócio, o que eu recebi de print era uma festa. Acabou. Então, o cara que usava para fazer negócio, não fez mais. Desistiu. Né? Então, isso fez a gente perder uma base. E, sendo muito honesto, não é uma base consistente de sócios, né? Quem usa o plano para alugar e para emprestar, uma base consistente. Então, não é que a gente perdeu. A gente deixou de ter o que nunca teve, sei lá, alguma coisa do tipo. Entendi. Nunca foi nosso. Pois é, meus amigos, Éder Miranda também esteve aqui na entrevista. Primeiro o Ricardo Amadeu, depois Éder. Acho que a gente teve cerca de 2 horas, se eu não me engano, de entrevista. E eu, mais uma vez, recomendo demais que você assista, tá? Bom, vamos colocar agora algumas imagens do treino do time principal. Afinal de contas, a gente sabe que o Vitória estreia contra o Remo, né? E daqui a pouco eu vou falar também sobre o mercado da bola. Na sua tela, você está vendo Neres, que pelo visto vai ficar mesmo. Você está vendo Baralhas, você está vendo Kaique e também a gente tem Renato Kaiser. Lembrando que Baralhas e Edu voltaram a treinar recentemente. E do que eu pude procurar saber, isso é informação, não tem nada demais, tá? Mas como o Edu voltou a treinar, salvo engano, tem 2 dias, o Vitória vem treinando na zaga com Richelli centralizado, Camutanga na direita e Zé Marcos na esquerda. Nenhuma novidade, né? Afinal de contas, Edu ainda de fato está retornando de lesão. Eu não acho que Edu não vai ser titular, mas por enquanto o trio de zaga vem sendo esse. Além disso, a gente teve Kaique e Dudu, Kaique e Ronald, Dudu e Ronald, já que Baralhas também estava de fora dos treinamentos e por conta disso ele vai voltando aos poucos. Para mim também é uma questão de tempo para ser titular. De resto, o time que vem treinando até hoje, 16 de janeiro, não tem nenhuma novidade. Aitor, Eric, Kaiser, Gabriel no gol, Matheus Silva na direita, e aí eu tenho que procurar saber sobre o lateral esquerdo, não sei se de fato o Ramon estava treinando, vou procurar saber isso. Meus amigos, de acordo com Fábio Almeida, um abraço para PH, Osvaldo assinou sua renovação e poderá estar no jogo contra o Porto no próximo domingo pelo Campeonato Baiano. O contrato dele será até junho deste ano, a gente havia comentado aqui que a gente acredita de fato, pelo menos eu, Paulo, acho que a maioria da equipe também, a gente acredita que seria o ideal até junho para que depois ele faça essa transição para o cargo de gestão, mas PH trouxe que ele pode estar em campo no próximo domingo pelo Baiano. O contrato será até junho, até o meio do ano, então vamos ver aí se a gente terá Osvaldo participando do Campeonato Baiano na partida contra o Porto. Voltando rapidinho para falar do time principal, rapaziada, e deixa eu voltar aqui para a imagem, pronto, eita, fiz besteira, ó, tô com sono. Aê, agora foi... No treino de hoje, no coletivo em campo reduzido, Sobral, Lucas Lohan e o Wendel participaram. A gente não tem a escalação do time, mas eles participaram. Então a gente já está vendo alguns jogadores compondo, afinal de contas, a gente sabe que alguns jogadores estão machucados, outros estão focados no Baiano, e aí pontualmente alguns meninos da base vêm compondo as situações na equipe titular, beleza? Mais uma vez estou lembrando para você da nossa meta diária. Quem puder contribuir, eu agradeço, para que a gente continue mantendo e evoluindo a qualidade do trabalho do canto. Obviamente, é necessário que a gente mantenha os compromissos em dia e, obviamente, como você sabe, o canto é empresa e toda empresa tem seus custos. Bom,
Vamos falar agora sobre o mercado da bola, que eu sei que é o que vocês querem saber, começando por David. Vene Casagrande trouxe a situação a respeito de David. O Vitória aceitou as exigências dos empresários de David. Uma transferência em definitivo, o Leão queria um empréstimo em primeiro momento e contrato de 3 anos. Mas o atacante ainda tem luvas a receber do Vasco, cerca de R$1 milhão, e os agentes não querem abrir mão da quantia. Agora, a diretoria vascaína e os representantes do atleta conversam. No lado do Vitória, o presidente Fábio Mota assumiu as tratativas com André Cury, principal agente de David, e com o Vasco. Bom, já que David está vindo em definitivo, imagino eu que o Vitória está desembolsando a quantia. E aí, eu já falei aqui que eu traria David, mas eu confesso para vocês que a partir de agora eu tenho muitas dúvidas, porque um contrato de 3 anos para um cara que eu gosto, tá? Eu gosto, mas que tá botando de LCA e que o Vitória muito provavelmente está desembolsando o valor. Aí eu, que falei aqui várias vezes sobre o exagero com o David, sobre como ele não é esse jogador ruim como a galera fala, que o LCA de fato pode atrapalhar, mas nesses moldes aí eu já acredito que eu não traria. Então quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Informação em primeira mão do canto rubro-negro, o Globo Esporte trouxe mais alguns detalhes. Vitória encaminha a contratação do lateral Natan Mendes. Ele deve assinar contrato de empréstimo, como a gente também trouxe no canto. E o GE apurou que ele deve desembarcar em Salvador até sábado para participar da pré-temporada, também conhecido como amanhã, né? Natan Mendes, não sei porquê, se eu falei Matheus Silva, me desculpem, eu tô falando Matheus Silva, não sei porquê. Mas Natan Mendes é mais um que deve estar desembarcando aqui em Salvador. Com relação a Emmanuel Martinez já rescindiu e está livre para assinar com Vitória. Venhamos e convenhamos, está acertado. A não ser que ele não passe nos exames médicos, Emmanuel Martinez será jogador do Vitória, 2 anos de contrato, vem livre no mercado, já que também rescindiu com o Fortaleza e é aguardado em Salvador neste final de semana, meus amigos. Com relação ao mercado da bola, isso é tudo que a gente tem. Nós não temos ainda atualizações específicas com relação a outros nomes no mercado da bola. O que a gente sabe é que David de fato deve vir, a gente sabe que Emmanuel Martinez deve vir, Natan deve vir e o Vitória busca ainda, né? Ainda está na busca de um zagueiro canhoto e ainda está na busca, além do zagueiro canhoto, também de um centroavante. Nós vamos aguardar para saber se o Vitória vai conseguir ou não. Meus amigos, uma atualização aqui bem rápida. Lucas Esteves foi vendido e o Vitória receberá 20% da negociação. O lateral esquerdo foi vendido pelo Grêmio ao Atlético São Luís do México. A informação foi divulgada inicialmente por André Hernan e no acordo o Grêmio permaneceu com 25% dos direitos econômicos. O Vitória vai receber 20% dos direitos econômicos da transação, envolvendo a venda do atleta para o clube mexicano, porém o Grêmio não divulgou oficialmente com detalhes ainda sobre os valores. De qualquer forma, a gente ainda não sabe quais são os valores, mas tem dinheiro aí entrando no caixa, sempre bom, né? É isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no canto, deixa o like, se inscreva, compartilhe, tamo junto, bote pra hypar e se você considerar, apoie o canto na meta diária, seu Live Pix estará também na nossa live diária e você na live diária, saiba que a partir de agora, tudo que você mandar, seja gracinha no Live Pix, seja piada, seja pergunta séria, se você está contribuindo diretamente para que a gente mantenha os custos do projeto. Tá? Tamo junto, obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, galera. É nóis, um abraço, valeu, fui!